Saúdo os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Depois de vários dias sem poder estar aqui numa terça-feira, como essa semana é semana de recesso escolar, posso estar aqui com os irmãos para meditar na palavra do Senhor. Vamos cantar o número 242 para louvar o nosso Deus? Eu confio firmemente que no céu vou descansar, com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia, mas sim um sublime canto que para sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado a Jesus vou adorar, eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Primeira leitura? Não, depois, né? Mas ele não chegou aí. Vamos, neste momento, nos colocar de pé. Irmão Isaías, o pastor está pedindo para fazer uma leitura da palavra do Senhor e vamos todos acompanhar aquilo que o Senhor há de ministrar aos nossos corações. A paz do Senhor. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria imensa, né, de nós estarmos aqui para adorar o nome de Jesus Cristo e aprender mais da parte dele, né, nesse culto de educação cristã, né? Queridos, vamos ler um salmo muito conhecido. Vamos ler Salmo 46. Salmo 46. A fé perfeita em Deus, né?
Vamos ver que o salmista vos escreveu. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e perturbem, ainda que os montes se abalem pelas suas bravezas. Há um rio cuja corrente alegra uma cidade de Deus, o santuário e a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Tudo está no controle dele, né? O povo está um pouquinho apavorado, preocupado com a geada que vem por aí, né? Então, em vários lugares, no dia de hoje, no estado do Paraná, deu alguma neve, né? Então, há uma preocupação enorme para os agricultores, os produtores, né? Mas tudo está no controle, né, irmã Célia? Né? Ele controla tudo e temos uma plena certeza que o Senhor também o guarda, o Senhor ele livra, o Senhor sabe tudo que ele está enviando para esta nação, né? Aleluia. Se depender das nossas do merecimento, nós não merecemos nada. Então, o que vim é muito lucro. Só de nós estarmos vivos um dia hoje, meio friento, mas nós amanhecemos vivos, respirando, e estamos aí saudável, dando glória a Deus nas alturas, né? Isso é uma alegria imensa de mais um dia nós atravessarmos, mais um culto de estudo, onde vamos aprender a palavra do Senhor e estarmos aqui juntinhos para aprendermos da parte de Deus, né? Eu preciso muito das orações dos irmãos. Quem mais necessita? Amém. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram em favor da Elaine, viu, pastor Nilson? Já se encontra em casa, tá? Isso. Hoje eu tive lá fazendo uma visita para ela umas 3 horas da tarde. Já fez a cirurgia, está se recuperando, está bem saudável e o estado preocupativo já foi descartado. Graças a Deus, logo ela volta ao trabalho. Então agradeço a Deus pelos irmãos que oraram em favor dessa irmã também que nós pedimos há poucos dias atrás. Então, o Senhor, Ele sempre está ouvindo, sempre Ele está atento, né, às nossas orações. Então, quem sabe, a gente intercede a oração em favor da igreja orar. Então, quem sabe Deus vai ouvir uma pessoa, né? E aquela pessoa que Deus ia ouvir ela, a pessoa não orou, aí fica difícil. Então, a igreja inteira orando, eu tenho uma plena certeza. Alguém ali Deus vai ouvir e pode atender a súplica, atender o clamor. Por isso que sempre eu confiei nas orações dos irmãos, das irmãs, né? E estamos de pé pela graça do Senhor e por intermédio das intercessões. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti por mais esta terça-feira, Senhor, que estamos aqui junto para aprender da parte de Ti, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, a qual o nosso pastor é um instrumento nas Tuas mãos poderosas, Senhor, que cada terça-feira ele está aqui, Senhor, pronto, ó Pai, nos ensinar da Tua palavra, meu Deus. Senhor, nós acreditamos, ó Pai querido, que vamos sair daqui, né, nesta noite, mais uma terça-feira, onde nós aprendemos, Senhor, a educação cristã, como caminhar, Senhor, na Tua presença, na direção, ó Pai querido. Venha abençoar a cada
irmão que esforçaram, estiveram aqui e estão junto conosco aqui para aprender a tua palavra. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu agradeço, Senhor, neste momento. Amém, Jesus. Vamos ainda louvar ao Senhor Jesus com o número 434. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor, em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, é que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Amém. Meus amados, então, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Antes, porém, deixa eu informar a todos, aos que já fazem parte desse estudo e aos que estão hoje pela primeira vez, nosso estudo aqui é sequenciado. E nós estamos estudando sobre o deserto, porque nós estamos olhando para o povo de Israel e o que eles aprenderam no deserto e o que se aplica para nós. Porém, nós, quando falamos de deserto, nós também não só olhamos para o povo de Israel. Nós olhamos para algumas pessoas, como o caso, nós olhamos para Moisés e aprendemos algumas lições que Moisés teve na sua liderança no deserto. Isso aplicando também para nós. Nós estudamos, sobre liderança no meio das dificuldades. Bem, como nós sabemos que deserto é algo, vamos dizer assim, que nos remete a uma solidão, porque a ausência, às vezes até mesmo de pessoas, porque o deserto é assim, hoje nós vamos ver um deserto diferente. O deserto do apóstolo Paulo, e com isso nós vamos aprender um pouco como vencer a solidão, quando nós estamos só. Como vencer. E eu quero convidá-los
a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 9, 2 Timóteo. Lembrem-se que esta carta é uma carta de prisão, tá? Paulo está preso, ele está na antessala da sua morte, né? Ele está já sendo julgado por Nero, e Timóteo, ele é um filho ministerial do apóstolo Paulo, né? Então, nós encontramos segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Está bem quase no finzinho da Bíblia, né? Está depois de Corinto, depois de Efésios, depois de Filipenses, Colossenses, aí nós temos as cartas pastoral do apóstolo Paulo, depois de Tessalonicenses. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4. Quando eu estou ensinando vocês isso aqui, irmãos, é que eu gosto muito de temas de comportamento. Temas de comportamento. Eu acredito, e já aprendi isso, que o comportamento é o principal traço que a gente tem que estudar. O comportamento é o traço principal que tem que ser estudado. Como você se comporta. Então, diante da Bíblia, o deserto é um lugar que nem todos se comportariam, vamos dizer, tranquilamente, né? Ausência de pão, ausência de água, ausência de uma cama, ausência de amigos, ausência de conforto. Então, nós passamos por dificuldade, e é isso que é o deserto, que nós temos que estudar. Então, o nosso comportamento. Qual é o nosso comportamento diante das dificuldades? Esse é meu tema. É isso que nós estamos estudando. Que nós estamos estudando educação cristã. Como Cristo se comportou, nós já vimos largamente aqui. Passamos alguns meses estudando Jesus Cristo diante das mais adversidades que lhe foram postas. Então, nós vamos fazer uma análise aqui e depois vamos desdobrar esse assunto. Capítulo 4, versículo 9, até o versículo... Vamos ler até o versículo 21? Diz assim: venha me ver logo que puder. Há uma versão que diz: vem ter comigo depressa. Pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou, quer dizer, fiquei sozinho. Foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia, e Tito para as regiões da Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traz a minha capa, que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os pergaminhos, que era feito de couro, né? Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará recompensa, de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Isso era Alexandre, o latoeiro, ou ferreiro. Na primeira vez em que fiz minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Mais uma vez ele fala de solidão. Ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Versículo 17. Mas o Senhor ficou comigo, me deu forças para que eu pudesse anunciar a mensagem completa
a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado da morte. O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Saúde a Priscila, ao seu marido Áquila e também à família de Onécifro. Erasto ficou na cidade de Corinto, eu deixei Trófimo na cidade de Milento, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Lá no começo ele diz, vem ter comigo depressa. Agora ele diz, antes do inverno. O irmão Ébulo, Pudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros mandam saudações. Amém? Aqui está Paulo. Particularmente eu gosto muito dessas cartas que falam do comportamento dele. Eu sou muito apaixonado pelas, acho que todos nós, né? Gostamos de ver as cartas do apóstolo Paulo. E, especialmente, carta que fala das dificuldades dele. 2 Coríntios é uma carta apaixonante. 2 Timóteo, né? Essas cartas aqui, irmãos, elas dão o raio-x da mente e do coração de Paulo. Como era a mente dele? Como era o coração dele? Como era a alma desse servo de Deus? Então, essas cartas que falam dos particulares, elas são chamadas de cartas autobiográficas. Ou seja, é a autobiografia, bio, vida, grafia, escrita. Né? Então, é a vida de Paulo escrita. E ele não tem vergonha de escrever, né, sobre si mesmo. Nesse caso, ele está sozinho. Como é bom ver um homem de fé, de uma estrutura, de um fortalecimento tremendo, enfrentando problemas corriqueiros que também nós enfrentamos. Solidão. É isso. Esta é a última carta do apóstolo Paulo. E aqui estão, irmãos, colocadas as últimas palavras do apóstolo Paulo. Eu acho tremendo o nosso Deus querer que registrasse essas palavras dele na Escritura. Porque essas palavras dele aqui, parece que não, mas são tão inspiradas, porque ela nos ensina a viver os momentos difíceis de solidão. Às vezes a gente vai trabalhar num lugar, não conhece muita gente. Às vezes você está numa situação em que você se vê sozinho, como resolver problemas. É só você mesmo que vai ter que resolver aqueles problemas. E aí ele começa dizendo, procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque ele estava sozinho. A solidão, irmãos, ela virou uma epidemia em nossos dias. Em maio de 2011, a Folha de São Paulo, ela publicou uma matéria sobre o título Solidão. É a doença e vivemos uma epidemia. Segundo o IBGE, o número de casas habitado por uma só pessoa já passa de 15%. Tem muita gente vivendo sozinho. Muita gente vivendo sozinho. Muitas pessoas. Cada vez mais tem pessoas casando mais tarde, demorando para casar, e vive sozinho. Se vira sozinho. Então, é uma epidemia que nosso século está vivendo. Então, mas por um outro lado, nós devemos saber que a solidão não é simplesmente consequência da ausência de pessoas. Ser só
ou sofrer de solidão, não é um privilégio, vamos dizer assim, de quem não tem pessoas ao seu lado, né? Muitas vezes, irmãos, há muita gente solitária com muita gente ao seu lado. Por isso que em São Paulo você vê pessoas tristes, amarguradas. Por quê? Porque aquela multidão de gente, eu fiquei apavorado quando eu fui em São Paulo. Principalmente quando a gente fica naquele ponto onde tem escada rolante assim, umas 50 escadas rolantes, você vê gente indo para tudo quanto é lado e parece um formigueiro assim para pegar o metrô. Quem já foi lá e viu isso? Na estação lá. É terrível. Então, existe muita pessoa só. E por isso que essa matéria da Folha de São Paulo, que ela cita o psicólogo norte-americano John Cacioppo, ele é diretor do Centro de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade de Chicago, e ele fala, publicando nesse jornal, Folha de São Paulo, um importante assunto sobre relacionamento, dizendo solidão, a natureza humana e a necessidade de vínculo social. Né? E ele fala ali como combater a solidão. Como combater a solidão. Né? Então, ele diz aqui os sintomas primeiro para depois se combater a solidão. Né? Então, como saber se nós estamos sofrendo de solidão? Como saber? Né? Quando você não se sente em sintonia no ambiente em que você está. Parece que ninguém me entende. Você pode estar dentro da tua casa sofrendo de solidão. Ninguém me entende. É complicado isso. Né? Quando que você sente esse problema de solidão? Quando você sente falta de companhia de alguém. Aquilo ali é um problema que você está sofrendo. Sente falta de companhia de alguém. Quando você sente solidão? Quando você sente que não tem ninguém para recorrer. Ninguém para recorrer. Uma vez eu pastoreando uma pessoa na Zona 2, ele disse assim, quando eu tinha meus bens, porque ele faliu, essa pessoa, era um empresário, todo mundo ficava do meu lado. Agora que eu passei por uma falência, até cumprimentar alguém fica assim meio, né? Porque fica só, né? Fica só, solidão, né? Então, quando se tem solidão, qual é o sintoma? Quando você sente que não é mais próximo de ninguém. Puxa, eu era tão próximo dessa pessoa, por que agora não sou mais? Quando se sente, então? Quando se sente excluído também, é o problema de solidão. Tudo isso segundo esse neurocientista John Cacioppo. E ele sente que as pessoas, ele diz que a pessoa assim, que sofre solidão, sente que as pessoas estão ao seu redor, mas não estão com você. E por aí vai, irmãos. São muitos sintomas. Agora, vamos lá. Se os sintomas são esses, vamos agora olhar quais os problemas causados pela solidão. Segundo esse cientista, ele diz assim, no sono, pessoa solitária demoram mais para pegar no sono. Demoram mais para pegar no sono. Pessoa solitária sente mais fadiga. Isso comprometendo a regulação metabólica, neural e hormonal. Isso quanto ao sono. Qual é outro problema causado pela solidão? No cérebro agora. Afeta as funções comandadas pelo glóbulo frontal, como o controle dos impulsos. Os solitários são mais impulsivos, quer dizer, comem mais rápido. Vê um chocolate, pá, já vai. Precisa de uma companhia. Então ele já
Consequentemente, ele começa a ter esse comportamento por causa do cérebro, né? E aí demais, a resolução de problemas e a aderência às normas sociais. Ele tem dificuldade com norma. Quer ver um solitário no trânsito? Parou o semáforo. Ele já dá um berro, não vai abrir logo esse negócio? Sintoma de solidão. Porque ele sofre alguma coisa no cérebro que ele quer reagir, né? Ele quer rapidez. Então, quanto ao sono, demora para pegar. Quanto ao cérebro, tem esse fator que acabei de falar. No comportamento solitário, são mais predispostos a sofrer estresse. São pessoas mais tímidas, são pessoas raivosas, ansiosas, né? São pessoas pessimistas. Solitária, pessimista. Ih, não vai dar certo isso. Não vai dar certo isso, né? Porque nunca conta com o grupo. Sempre tem dificuldade. Não consegue fazer as coisas. Então, o comportamento é disso. Na saúde, o corpo do solitário ele apresenta menos resistência imunológica, tornando suscetíveis a infecções. Por aí vai, né? Então, aqui nós analisamos duas coisas. Primeiro, os sintomas, depois os problemas, né? A minha pergunta agora é, meu irmão, como nós podemos combater isso? Como nós podemos vencer nesse deserto a solidão, né? Como podemos combater? Já que a Bíblia diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Já que a Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só. Já que a Bíblia diz que nós somos chamados para comunhão. Já que nós somos ser gregário, e sendo gregário, nós congregamos, nós agregamos. Já que nós precisamos de comunhão para estimular amor, estimular. Por que nós precisamos de comunhão, irmão? Para estimular o amor. Quando você está aqui na comunhão, estimula o amor. Um gesto, um abraço, né? Um aperto de mão. Nós precisamos disso. Nós precisamos de calor. Nós precisamos de ser ouvido, de falar também, né? Nós precisamos. Deus nos chamou para a comunhão, é isso. Para nós vivermos como uma família. Nós somos uma família. Nós temos esse lugar como a nossa casa. Aqui não é um templo místico, onde aparece anjo, não. Se aparecer anjo, eu já vou ficar meio, né? Aqui é a nossa casa. Aqui é a casa dos irmãos, né? Aqui é a casa onde nós nos encontramos. Nós fazemos amizade. Nós conversamos. Aqui é o lugar onde se combate a solidão. Aqui é o lugar onde você sente que é aceito, sente que você pode aceitar alguém também, né? Aqui é o lugar onde a bênção do Senhor, ela vem, porque o Salmo 133, como é que termina? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida, no lugar da união, no lugar da comunhão, no lugar onde se agrega os irmãos. Assim, irmãos, nós combatemos solidão com relacionamentos. Nós combatemos solidão com relacionamento significativo. Então, por que eu usei o exemplo de Paulo? Olha um monte de gente que ele fala. Vamos lá olhar de novo? Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. A solidão, irmãos, é uma coisa cruel. Ela parece que escolhe os nossos piores momentos para nos atacar. E Paulo está só.
Já é o final da sua vida. Olha o versículo 6, um pouco antes aí. É o final da vida, é um momento difícil. Chegou a hora da minha morte. É isso que ele diz no versículo 6. De ser sacrificado, de ser oferecido como oferta. E o tempo de deixar esta vida chegou. Observe você, que então ele está no final. E ele tinha trabalhado duro, irmãos. Olha o versículo 7. Fiz o melhor que eu pude na corrida. Cheguei ao fim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O apóstolo insiste agora, então, que Timóteo procurasse vir ter com ele depressa, porque ele está na cela, ele está sozinho, ele está preso, e o inverno está chegando. E ele quer dar um adeus para o seu filho amado Timóteo. Ele quer dar um abraço em Timóteo. É muita crueldade, irmãos, aqui acontecendo. Ele está só, é os seus últimos dias, ele está prestes a ser morto, né? E agora ele diz: Timóteo, procura vir logo ao meu encontro, porque todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. Ele está dizendo: venha antes do inverno. Alexandre, ele diz aí, me causou muitos males. Ninguém esteve ao meu lado quando eu fui depor diante da corte. É muita crueldade. Parece que a única esperança de Paulo era receber a coroa, não é? E a solidão, ela é cruel mesmo, irmãos. Ela nunca escolhe os nossos melhores momentos. Ela vem no momento mais difícil. E ela chega aqui para Paulo, né? Outra coisa, a solidão, irmãos, ela é cruel e ela penetra os seus cravos na nossa carne. Tem 3 cravos aqui que penetram na carne de Paulo. Primeiro é o cravo da circunstância. Vocês estão pensando que Paulo está numa sala com ar-condicionado? Num gabinete gostoso? Não. Num quarto agradável? Não. Vocês estão pensando, não. Primeira coisa que é a circunstância. Ele está numa cela fria, numa cela úmida. Por isso ele está pedindo uma capa. Por isso ele está pedindo para se agasalhar, porque o inverno já está chegando. Ele está só, ele não tem amigos ali naquele momento, ele está prestes a morrer. Veja o deserto de Paulo. Ele está numa dificuldade extremada. E assim, isso faz nós também pensarmos, né? O que Paulo identifica conosco? Muitas vezes, a gente tem a mente cheia de planos, cheia de vontades, de fazer muitas coisas, né? Mas nós ficamos aprisionados, sozinhos. Como é que eu vou fazer isso? E assim, irmãos, é a circunstância. Outro cravo terrível aqui é o cravo das partidas. Note bem, esse Paulo, ele conviveu com muitas pessoas que foi embora. Olha aí a partir do versículo 19, ó. O que nós lemos? Saúda Priscila, Áquila, os da casa de Onéssiforo, Erasto, ele já está lá em Corinto, Trófimo deixa ele Mileto. Ele fica lembrando das pessoas, lá na cela, sozinho, frio, sem Timóteo, sem ninguém, ele ainda fica lembrando
Cada pessoa dessa é uma história. Priscila e Áquila era cooperador de Paulo quando ele esteve em Corinto. Melhor, quando ele esteve em Éfeso, né? Paulo também, se não me engano, viveu um bom período com eles, isso mesmo, em Corinto, né? Erasto era o tesoureiro da cidade de Corinto, lá em Romanos capítulo 16, versículo 23. Futuramente veio se tornar um missionário na Macedônia, lá em Atos capítulo 19, versículo 22. Ele vai lembrando dessas pessoas. Trófimo, Ébulo, Prudente, Lino, Cláudia. Ele vai lembrando. Só Lucas está comigo. Ele vai lembrando. Isso aqui é o quê? É o cravo das despedidas. Quantas pessoas ele despediu? Crescente, Tito, Tíquico, tudo nome. Né? Quantas pessoas você também já conviveu? Nesses últimos 7 anos, né, sério? Foi embora. Argimiro, Nena, os pais da Célia. Foi embora. Vicente, meu pai. Irmã Maria partiu. Irmã Miriam partiu. Tantas pessoas. E de repente, a gente vai ficando só. Então, irmãos, não é que isso é natural da vida. A gente se despede das pessoas. Um dia o pai, a mãe vai embora. Um dia sai da sua terra natal, vem para outro lugar. E assim, né, Ismael? Veio lá do Rio de Janeiro, está aí, ó. Aqui é só a Laura, a irmã Milka. Então a gente precisa da igreja. A gente precisa dos irmãos. A gente precisa combater os desertos da vida. Combater a solidão. Então ele tem esses cravos da circunstância, cravo das ausências e cravo das memórias, das lembranças. E ele não só tem lembrança boa, irmãos. Ele sozinho ali, porque sozinho, quando a pessoa fica sozinha, ele tem tempo para pensar. Ele começa a lembrar. E as memórias de Paulo começam a roer a cabeça dele. As memórias de Paulo começam agora a trazer esquentamento na cabeça de Paulo. Lendo aí esse parágrafo do versículo 3 aí, voltando bem antes agora, então agora retornando um pouco, no versículo 3, você vai ver as inquietações das memórias de Paulo. Então, qual é a memória que ele tem? Vamos olhar só esse versículo 9, a memória aí. Procura vir ter comigo depressa. Qual é a memória que ele tem aí? Timóteo é lerdo. Timóteo é devagar. O inverno vai chegar primeiro que Timóteo. Anda logo, Timóteo. Corre, Timóteo. Tira esse pé do chão, moço. Procura vir ter comigo depressa. Ele está lembrando que Timóteo é devagar. E se você olhar a carta de Paulo, quando ele fala da pessoalidade de Timóteo, ele diz assim, ó, não seja vagaroso no cuidado. É para Timóteo que ele diz isso. Timóteo é tipo assim, pega aquele microfone. Aonde? Ele era meio lento. Ele era meio lento, então ele tem memória. Então, além disso, irmão, ele está pensando aqui, eu combati o bom combate. Ele lembra dos seus combates.
Os combates de Paulo foi difícil. Ele combatia contra os judeus. Ele combatia contra as pessoas que não aceitavam ele ser apóstolo. Alguns não aceitavam ele ser apóstolo. Ele diz que ele nem era digno de ser chamado apóstolo, porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Paulo teve muitos combates. Ele fugiu, ele correu, muitas vezes na perseguição. Foi tirado por um cesto. A Bíblia diz que por uma noite, um dia, ele passou num abismo, sei lá que abismo é esse, que Paulo narra lá em Corinto. Teve fome, passou frio, perigos de espada, perigos de naufrágio. Uma vez o navio que ele estava viajando passou por um euroaquilão, uma tempestade no meio do mar. Foi salvo. Quando ele foi salvo, o combate foi tão grande que, chegando numa ilha, sentiu frio, acendeu uma fogueira, saiu uma víbora, pam, picou em Paulo. Olha os combates desse homem. Colocou a víbora em cima do fogo, caiu do lugar onde ele estava sendo picado. Possivelmente no braço, do pé, sei lá onde, no calcanhar. E todo mundo achava, vai morrer. E ele não morreu. E ele fala, eu combati o bom combate. Além de só, tem os cravos da circunstância, tem os cravos das ausências, tem os cravos da memória. E ele lembra também as pessoas que feriram ele. Ele fala de um tal de Alexandre que causou-me muitos males. Que males será que esse Alexandre causou? Tudo isso, noutra carta ele fala que é o espinho na carne. O mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. E ele diz, então, Timóteo, vem ter comigo depressa. E ele fala, então, por quê? Porque eu estou sozinho. E eu estou lembrando de muitas coisas aqui. E tem esse Alexandre aí. Causou-me muitos males. O Senhor vai retribuir o que ele fez. O que será que ele fez? Não está na Bíblia. E ainda ele diz para Timóteo, previna-se dele. Tome cuidado com esse homem. Todos me abandonaram. Pelo jeito ele ainda ia lá acusar diante da corte o apóstolo Paulo. E ninguém me apareceu. Eu fiquei sozinho diante da corte. Imagine só a solidão de Paulo. Tudo isso na cabeça. Tudo isso na memória. Lembrando, medo do amigo não chegar. O inverno chegar primeiro. Lembranças dos que já partiram, dos que lhe causaram males. E está aí Paulo, combatendo agora o deserto da vida dele. Mas agora eu vou dar uma dica para vocês, irmão. Segredo aqui de Paulo. Como é que se combate a solidão? Então é isso que nós viemos falar aqui. Porque até aqui não foi muito bom, Então, o primeiro segredo, diga assim, para combater a solidão, eu devo buscar comunhão. Então, é o fato que ele chama Timóteo. Comunhão. Solidão se combate com bons amigos. É bom ter amigos e assim, amigos que oram junto, que também comem churrasco junto é bom, não é? De vez em quando não faz mal, não. Sério, até não é bom. Irmãos, um friozinho desse, um chazinho quente, faz bem para a alma também, eu acho.
Aleluia! Uma feijoada, tá vendo aí? Ué. A gente combate a solidão assim, chama um amigo, vem jantar aqui em casa. Vamos almoçar junto. Olha, isso faz bem, gente. Faz bem, não seja como pardal solitário no deserto. Aonde está isso, pastor Nils? Vamos abrir a Bíblia. Salmo 104. É Davi agora. É o deserto de Davi. Salmo 104. É o deserto de Davi. E aonde nós encontramos ele? Esse deserto de Davi. Ele diz assim, olha. Salmo 104, onde fala do pardal. Deixa eu olhar aqui. É o Salmo 104. Sou como mocho nas solidões. Ele fala isso. Sou como pardal no telhado. Alguém achou esse versículo aí? Eu não estou conseguindo achar ele aqui, mas no instantinho a gente acha ele. É por aqui. Ou é Salmo 104 ou é o 102? Sou como mocho nas solidões. Meu Deus. Isso, é o 102, então. Muito obrigado, Nicolas. Você é um grande amigo. Não me deixou sozinho. Aí, 102 e verso 7. Olha aqui. Está aí, Não consigo dormir. Vocês já pensaram isso? Como é que diz na tua versão aí? Velo, tá vendo? Velo. Eis a questão. Velo, quer dizer, fico sozinho, acordado, velando a noite inteira. Fico como quem está passando uma dificuldade tremenda, não consigo dormir. Sou como o quê? Um pardal. Você já viu o pardal? Está chovendo, ele está em cima do telhado assim. Flip, 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 flip. Sai da chuva, pardal. Para que ficar solitário aí? Entra para dentro de casa. E tem hora que eu fico olhando o pardalzinho. Tem hora que ele fica assim, até no frio, ele faz até um jeitinho de ficar mais gordinho, assim, ele engia as peninhas dele, fica lá. Sozinho. Qual é o outro animal aí? Sou como pardal no telhado, E ele diz mais, tem outros animais aí. Aonde está o pelicano? No versículo 6. Sou como o pelicano do deserto. É outro animal. E como uma coruja. Mas vamos pensar na coruja, gente. Coruja fica horas e horas, olhando não sei para onde. Que solidão que tem aquele bicho. Eu fico angustiado com essa coruja. Eu acho terrível, ela fica assim, Diz que o japonês não sabia que era diferenciar o papagaio da coruja, e o português esperto vendeu a coruja no lugar do papagaio para o japonês. Aí ele ligou para o japonês. Daí, japonês, a coruja está falando? Falando. Não está não, mas ela pensa. Pensa o dia todo. Corujinha fica lá, falando. Não fala não, mas ela pensa o dia todo.
E assim Davi se via, um pardalzinho, né? Irmãos, nós não podemos ser como esses animais aqui, não. Davi se sentia assim. É sempre bom, irmãos, ter um amigo para recorrer, ter alguém para pensar junto. E Paulo, ele combate a solidão, dizendo assim, procura vir ter comigo depressa. Vamos voltar lá então? Já é 2 Timóteo, é o capítulo 4, onde nós estamos. Então ele combate com o quê? Com comunhão. Então se combate a solidão com comunhão. Se combate a solidão, também, irmãos, com perdão. Como é que você vê que Paulo combate solidão com perdão? Olha, ele diz assim no versículo 11, traz Marcos. Quem era Marcos? Foi alguém que causou uma briga entre Paulo e Barnabé. Porque Marcos era filhinho de papai, filhinho de mamãe. Um dia, Paulo e Barnabé iam entrar numa cidade e Marcos ficou com medo e provocou uma briga entre Barnabé e Paulo. Briga mesmo, uma discussão que Paulo diz assim, melhor é Lucas que escreve Atos, diz assim, e houve uma não pequena discussão. Ele não quer entrar em detalhe, mas essa não pequena é que o negócio quase foi a via de fato. Não pensa que era fácil viver com Paulo não, viu? Paulo, ele queria sentar a mão em alguém ali, ele não era, Paulo era terrível. Ele discutiu com Barnabé um dia. Mas agora, aquele que tinha causado essa briga era Marcos. Agora falou assim, traz Marcos. Por quê? Ele quer combater a solidão também com perdão. Então, aonde você encontra isso, pastor Nilson? Quer ver lá? Atos capítulo 15, versículo 36 ao versículo 40. Quem vai ler para mim? Atos 15, 36, enquanto eu bebo água aqui, ao versículo 40, também aproveitando a comunhão dos irmãos. Quem pode ler? Atos 15, 36, pode ler? Algum tempo depois, Paulo sugeriu a Barnabé, vamos voltar para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os novos convertidos estão. Barnabé concordou, mas queria levar João, chamado Marcos, com ele. Porém, Paulo não achava prudente levá-lo, porque Não, da torneira não, tem água lá dentro. não permaneceram com ele no trabalho. O desentendimento deles em torno disso foi tão sério que se separaram. Barnabé levou Marcos consigo e navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e, com a graça do Senhor, encomendado pelos irmãos, partiu para a Síria e a Sicília, a fim de animar a igreja de lá. Está vendo? O desentendimento deles aí diz que foi tão grande por causa de Marcos. E agora o que ele está falando? Traz Marcos. Tem hora, irmãos, que você pode convidar uma pessoa que outra hora não foi. Você não tem que levar aquele momento para sempre. Não se deu bem, foi naquele momento. Passou, já é passado. Vem ter comigo. Vamos reatar essa amizade. Você pode fazer isso. Depois que passa o calor do ânimo, assim, da animosidade, você pode chamar a pessoa. Você não precisa ficar de mal dela para sempre. Não. Se não se entendeu, foi por uma questão momentânea ali. Não foi. Agora aqui, Paulo está dizendo, olha, traz Marcos. E mais tarde ele reatou essa amizade. Agora leia Colossenses capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4 e 10, você vai ver que ele reata a amizade. Vamos lá, leia, quem achou? Colossenses 4 e 10. Aristarco, que está aqui comigo com o prisioneiro, envia-lhe saudações e assim também Marcos,
Note bem, reatou a amizade. Já está aqui comigo. Né? Quem diria, irmãos, que agora, na solidão de Paulo, a companhia de alguém que no passado havia sido motivo de discórdia, agora é motivo de aproximação. É isso, combate-se a solidão, mesmo com aquele que não foi tão... Naquele momento não deu certo, você e ele. Naquele momento, chama ele de volta. Tá? Chama, vamos lá. É? Então, primeiro segredo, como é que se combate esse deserto de solidão? Com comunhão, reatando amizades, com comunhão, fazendo com que a pessoa se aproxime de você. Mesmo aquela pessoa que lhe causou algum transtorno, combate isso com essa amizade. Segundo, vamos lá, é o versículo 13 que nós estamos lendo, tá? Que é o combate. Quando vier, ele diz, traga a minha capa. Na solidão, nós precisamos cuidar do corpo. Capa é para o corpo. Sozinho, irmão, nada melhor do que um edredom. Eu pensei seriamente para falar isso aqui. No frio a gente sente. Cuida de você, toma uma sopinha. Nós somos crentes, irmãos. Não é pecado, não. Toma uma sopinha. Embrulha bem o pé para dormir. Não deixa o pé ficar frio, não. Combate. Esquenta bem as orelhinhas, fecha bem o lugar onde você está. Tampa os lugarzinhos possíveis que entram vento. Afinal de contas, irmãos, solidão pode trazer doenças. Pode fazer a gente se adoecer. E aqui no caso para Paulo é inverno, porque ele diz, traz a capa. Paulo, irmão, está cuidando do corpo, para não ficar doente. Traz a capa. Paulo está preocupado em pegar uma gripe, um resfriado. Traz a capa. Olha, a cela dele era fria, úmida. Ele precisa daquilo. Vai causar problema na garganta. As amígdalas. Me ajude, Timóteo, vem logo, traz a capa. Então ele pede para trazer a capa. Então cuide do corpo. Então, em primeiro lugar, amigos próximos, cuidado com você mesmo. Em terceiro, ele diz assim, traz a capa e traga também os livros. Opa, aqui que combate a solidão. Quantos livros você já leu esse ano? Nenhum. Coisa boa é você ficar agasalhadinho lendo um livro. Leia bons livros. Nós temos que ler. Quem ler, pensa melhor. Quem lê, fala melhor. Quem ler, é mais informado. Quem ler, exercita a mente. Quem ler, pouco sofrerá Alzheimer, se ele lembrar do que lê. Se esquecer, é sinal que é Alzheimer. Né? Procure ler. Procure. Não é só o corpo que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar da mente. Tem que cuidar da mente. Tem que cuidar. A mente é um lugar que já diz mente vazia. Deus o livre. Nem gosto de falar essa outra parte. Apocalipse 3:42. Quem vai ler? Apocalipse 3:42. Aonde fala
onde fala colírio para os olhos. Deixa eu já achar aqui. Apocalipse, capítulo 3, na igreja de Laodiceia, ele diz: aconselho que compre de mim. Olha lá, versículo 18, desculpe, troquei, errei, bem longe. Aconselho que compre de mim. O quê? E o que mais? Vestes. E compre o que mais? Note bem, colírio para os teus olhos. O que é esse colírio para os olhos? Leitura. Leitura. É bom ler. E aqui está Paulo, sozinho, sabendo que tinha pouco tempo de vida, ele quer ler. Traga os meus livros. Traga Platão. Traga Seneca. Traga Aristóteles. Ele quer que os neurônios dele não entrem em curto-circuito. Ele quer que os neurônios dele voltem a aquecer. Paulo está velhinho aqui, quer dizer, já no fim da vida, mas ele quer encher a mente dele. Alguém pode perguntar: para quê, Paulo? Você vai morrer, fica quietinho aí. Eu sei que eu vou morrer, mas não quero minha mente vazia, não. O que Paulo está trazendo? Livros, artigos, mensagens, aulas, cursos. Como é que se vence a solidão, irmão? Vai fazer um curso. Né? Mas aí você aprendeu em algum lugar. Então, de alguma forma, você leu. Então, mas de alguma forma você aprendeu. Com algum curso, né? Aprende-se por quê? Porque alguém ensinou. Né? Então, essa pesquisa que eu estou falando, tem que pesquisar também. Não adianta dizer que não gosta de ler. De alguma forma. Eu estou falando só um tipo de literatura, são várias, né? Por isso que ele fala livros. Livros. Aqui ele não está falando de Bíblia. Ele está falando de livros. Livros. Então, livros aí que ensina ponto cruz, né? E crochê. Tem livros que ensinam lá onde passar a linha ali, passar a linha aqui, aquilo ali. É difícil de fazer. Mas vai aprender, aquece a mente. Não deixa a mente ficar pensando. O que interessa aqui é isso. Não deixa a mente ficar pensando coisas assim erradas. Vamos pensar em coisas boas. E Paulo está dizendo assim, eu quero ocupar minha mente. Como é triste ver pessoas envelhecer com mente vazia, né? Sem ter nada que fazer, fútil, banal. Terrível ver pessoas assim. Aí ele diz assim, olha, mas traga também os pergaminhos. Eu vou terminar aqui. Ele combate solidão pedindo amigos, número 1. Ele combate solidão pedindo a capa, aquecer o corpo. Combate solidão pedindo livros. Agora ele pede os pergaminhos. Por quê, irmãos? A solidão é triste quando ela chega no espírito. Para combater a solidão no espírito, é preciso a palavra de Deus. Hoje a Célia, de férias, falou assim, vamos fazer um devocional? Eu vi que ela não queria ficar sozinha.
Ela chamou todos ao lado dela e ali nós começamos a orar. Oramos um bom tempo, né, Sérgio? E lembra do salmo que eu li? Lembra? Qual é o salmo? Muito interessante. Antes do amanhecer, versículo 143. Então leia aí para todo mundo. Quer dar um depoimento aí? O que você aprendeu nesse salmo? Hã? Eu te dou 5 minutos para você fazer um depoimento. Como é que você combateu? 143, não é? Não? Quando ele fala de manhã. Cento e 47. Levanto-me antes da alva e clamo por socorro. Aguardo com esperança a tua palavra. Primeira coisa que 3 exercícios tem aí. Quais são os 3 exercícios, sério? Primeiro, orar. Levanta de manhã, ora. Clamo. Segundo, o quê? Ter confiança. Aguardo. E terceiro, a tua palavra, ter meditação. Você ora, confia e medita. 3 coisas. De manhã você tem que fazer. 3 coisas. Levanta, ora, medita e confia. Pode ir trabalhar. Vai em frente. Vai enfrentar as dificuldades. Levanta, ora, confia e medita. Exercício tudo num versículo. Salmo 119 fala muito da palavra. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, irmãos. Tem gente que deixa o espírito com uma fome. Passa o dia inteiro, não tem um momento a sós com Deus. O que Paulo está pedindo aqui? Os pergaminhos. Como é que seria a Bíblia devocional de Paulo, hein? Acho que era cheio de anotação. Será que não? Devia ser um homem de profundas meditações. Se nós nessa manhã meditamos ali na palavra, ficamos um tempo meditando, depois eu vi que até a Evelyn ficou mais animadinha. Fica assim, irmãos, o Espírito sente o toque do poder da palavra de Deus. Paulo queria combater a sua solidão. E ele diz aí, olha, na minha defesa ninguém apareceu para me apoiar, no versículo 16, né? Todos me abandonaram. Todos me deixaram. Oh, meus irmãos, não sofra a epidemia da solidão. Busque comunhão. Cuide do seu corpo. Ocupe a sua mente. Alimente o seu espírito. Encontre algo para fazer para o Senhor. Amém? Vamos ser amigos de Jesus? Nesse inverno mais ainda? Como é que a gente é amigo de Jesus? Vamos terminar? João capítulo 15, versículo 14. Agora nós vamos terminar com esse versículo. João 15, 14. Vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu lhes ordeno. Já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho lhes chamado de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu sou amigo de vocês, Jesus está falando. É por minha palavra que vocês vão desfrutar o calor do Pai. É por minha palavra que vocês vão desfrutar a amizade de Deus. Nessa solidão, nesse deserto da vida, vamos combater, irmão. Chega a hora
em que Paulo aí vai dizendo: combati o bom combate. A minha vida foi de lutas. Eu estou agora aqui sozinho, terminando a carreira. Mas eu guardei a fé. A fé nesse amigo que não me deixou só. Ele diz isso, então, aqui, em final das suas palavras. Olha aí o versículo 14, melhor 16. Ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. O amigo Jesus não te deixa sozinho no meio das suas lutas. O amigo Jesus não te desampare. O que ele está dizendo nessa noite com essa palavra? Sinta o calor da minha presença. Mesmo nas dificuldades, eu estou perto de você. Todos desampararam Paulo, mas ele disse assim: mas o Senhor esteve ao meu lado. Não me deixou. Não me deixou. Lembro de uma canção que, quando era bem jovem, eu ensaiava o grupo de louvor da nossa igreja, dos jovens, que dizia assim: nunca estou só, sempre há alguém comigo. Nunca estou só, sempre há alguém a me guiar. Quando lutas vierem e o mal assolar, nunca estou só, sempre há alguém comigo. Amém? Vamos ficar de pé. Deserto, todos nós passamos. O povo de Israel passou, Moisés passou, Jesus passou, sozinho, no Getsêmani. Ele chegou a dizer: a minha alma está profundamente triste. E chegou até a dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Nós passamos lutas, mas é bom você saber, há uma companhia de Jesus Cristo. E Ele diz assim para você: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos acreditam na presença de Jesus na sua vida? Amém? Pai amado e querido, te damos graças por essa palavra. Te damos graças pelo exemplo dessa biografia que Paulo deixou para nós. Te damos graças porque ele nos ensinou que mesmo na sua masmorra, na sua cadeia, na sua prisão gelada, na sua hora de solidão, ele pede os amigos, ele pede a capa, ele pede os livros, ele pede os pergaminhos, nos ensinando que combatemos as lutas também com esse remédio da amizade, da leitura, de uma boa cama, de um bom edredom, de um bom chazinho. Te damos graças, Senhor, apesar que sabemos que Paulo não tinha isso, mas ele queria a capa. Assim, Senhor, ele queria também um pouquinho de conforto. Te damos graças, Senhor, pela cama que nós temos, pelo fato de poder dormir numa cama onde tem uma coberta, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos que têm as suas esposas, os seus esposos. Seja como for, Senhor, abençoe o meu irmão, a minha irmã nesse inverno. Abençoa o meu irmão, minha irmã, nesse tempo de frio. Não deixa ninguém pegar gripe, Senhor. Guarda dos resfriados. Guarda as velhinhas, os velhinhos da tua casa que já têm as suas carnes cansadas. Ó Deus, os ossos dos teus filhos.
aqueles que sofrem as dores reumáticas, aqueles que sofrem, Senhor, problema nas juntas. Senhor, estenda tuas mãos. Nós não queremos viver essa solidão angustiante que é retratada por esse psicólogo neurocientista que fala de pessoas que vivem as suas neuroses, ó Pai. Nos dê graça para nós termos um comportamento feliz e alegre, te dando graças até por esse inverno, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço em alguém do lado, sinta o calor de alguém aí. Isso, aleluia. Vou abraçar o meu amigo aqui também. Deus abençoe a todos. Amém? Que essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e consolações do Espírito Santo seja abundantemente derramada sobre cada um de nós. Amém? Amém. Ismael, dá um abraço aqui também.